Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos em Cristo. Eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração, em especial você que diz assim: pastor, os ventos estão soprando contrário na minha vida. Você que diz: parece que passou um terremoto na minha casa, tudo está bagunçado. Tudo parece que está fora do lugar. E quando essas coisas nos acontecem, normalmente naquele exato momento, a gente não consegue entender nada. Quando as coisas, queridos irmãos que me ouvem, quando algo sai do nosso alcance, a gente quer resposta na hora. Mas há muita coisa que nos acontece que a gente só vai conseguir entender um tempo depois. Olha o que diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 37. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos, imagine alguém em um barco, e esse barco, aparentemente, esse barco parecia estar à deriva, em alto mar, no meio da tempestade, os ventos soprando contrário, e estava a encher-se de água. Imagine quem estava dentro do barco, o desespero, num momento desse, como não deve ter sido. Mas assim como havia temporal, tempestade, o vento contrário por um lado, por outro lado ali estava o Todo-Poderoso dentro do barco com aqueles que ali estavam. E no momento do temporal, quando os ventos sopraram de forma contrária, aqueles que dentro do barco estavam, mesmo Jesus estando no barco, ficaram desesperados. No verso 38, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Engraçado que Jesus estava no barco, só que mesmo Jesus estando no barco, havia naquele barco tempestade, havia naquele barco temporal. Jesus estava no barco, só que mesmo Jesus estando no barco, o vento soprava contrário. Veja que o fato de Jesus estar com alguém, como está com você que está me ouvindo, o fato de Jesus ser com alguém, estar na casa de alguém, no barco de alguém, não quer dizer que aquele alguém não vai passar pelo deserto. Não quer dizer que aquele alguém não vai ser provado. O fato, senhoras e senhores que me ouvem, de Jesus estar no barco de alguém, não quer dizer que o vento não vai soprar contrário naquele barco. E por que Jesus vai permitir que o vento sopre contrário no barco que ele está presente? Porque Jesus permite que o vento sopre contrário dentro da nossa casa, nas finanças, na saúde, no casamento, na família, nos projetos, mesmo ele estando no barco com alguém, porque ele permite o vento soprar contrário no barco que ele está presente, para provar aquele alguém, para ver se na prova aquele alguém vai suportar ou se vai desistir estando ao lado dele, para ver se aquele alguém vai suportar ou se aquele alguém vai abandonar a fé quando os ventos contrários sopram. Por que Jesus permite os ventos soprar contrário, mesmo no barco que ele, Jesus, está presente? Para ver se você vai confiar na tempestade, ou se você é daqueles que só confia quando tudo está na sua total normalidade. Quem é você? Qual é o seu nível de fé? Você é daqueles que só confia quando tudo está na sua normalidade? Ou você é daqueles que na tempestade continua dizendo: Jesus está no barco comigo? No temporal continua crendo: esse temporal vai passar,
e eu sairei desse temporal com a vitória nas mãos. Esse deserto vai passar e Jesus vai dar chuva para que esse deserto floresça. Os ventos que sopravam ao contrário vai soprar ao meu favor. Esse momento vai passar e tudo vai voltar à normalidade como antes era. Quem é você quando o vento sopra ao contrário na sua vida? Jesus estava no barco, mas o vento estava soprando ao contrário. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que o vento está soprando ao contrário na saúde de um, nas finanças de outro, na vida espiritual de outro, no trabalho de outro, no casamento, em vários aspectos. Eu sei que há pessoas que o vento está soprando ao contrário, mas eu já te adianto. Mesmo os ventos soprando ao contrário, não quer dizer que Deus não é contigo. Mesmo os ventos soprando ao contrário, Jesus está contigo no barco. Mesmo os ventos soprando ao contrário, Jesus está ao seu lado. Então agora é hora de confiar. Porque alguns só confiam quando tudo está na sua normalidade. Algo pode ter saído do teu controle, mas aquele que está no barco contigo ainda está no controle de todas as coisas. Pode até ser que algo esteja te acontecendo o contrário do que você estava esperando. E sabe por quê? De vez em quando as coisas acontecem o contrário do que a gente espera. É o próprio Cristo permitindo, para provar nosso nível de fé, para provar nossa fé, ver se a gente vai crer que Ele está no barco conosco ou se vamos entrar em desespero quando as coisas parecem sair do lugar. Eu não sei o que alguns que me ouvem estão passando, mas acredite, independente de qual seja teu problema, independente da gravidade desse problema, da sua luta, do temporal, do vento contrário, do deserto, o que quer que seja, Deus está no barco contigo por que der e vier. Você tem fé para confiar na tempestade? Você tem fé para confiar no deserto? Quando os ventos sopram ao contrário? Você tem fé para confiar quando a vida parece que está tudo bagunçado? Você tem fé para confiar quando o médico desengana? Quando a porta se fecha? Quando está endividado? Ou você é daqueles que no temporal entra em desespero? Você é daqueles que confia quando tudo está indo bem? Ou quando está no deserto continua crendo? Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de confiança para com o Todo-Poderoso? Qual é o seu nível de confiança ou de fé em Jesus Cristo? Esses aqui, Jesus estava no barco com eles, e o fato do vento soprar contrário, foram até ele despertá-lo do sono dizendo: Mestre, não te importa de que pereçamos? Mal sabiam que era a fé deles que estava sendo colocada à prova dentro daquele barco. Porque se o vento soprou contrário no barco que Jesus estava presente, foi permissão do próprio Cristo, para provar o nível de fé de cada um que estava dentro do barco com ele. Será que você não está sendo provada, mulher? Será que tu não está sendo provado, homem? E tem alguns que estão se reprovando, porque mesmo sabendo que Jesus está no barco com alguns, tem alguns que estão questionando. Tem alguns que estão dizendo: Deus, por que eu estou doente? Outros estão dizendo: Deus, por que esse começo de ano as portas não estão se abrindo? Outro está dizendo: Deus, por que as minhas finanças não dá para eu pagar minhas dívidas? Outro está dizendo: por que meu filho não obedece? Outro está dizendo: por que o meu marido não presta? Porque a minha esposa é uma traste. Outro está dizendo assim: por que tudo está dando errado? Outro está dizendo: Deus, parece que o mundo está desmoronando sobre a minha cabeça. Outro diz assim: Deus, será que eu joguei pedra na cruz? Para de reclamar, irmãos. Para de murmurar. Jesus continua no barco contigo. Ele só está te provando. Ele está te provando. Ele está dentro do barco com você. Agora é hora de você suportar. Agora é hora de você confiar, de você não desistir. A hora de confiar é quando as coisas parecem estar fora do lugar. A hora de confiar é quando o vento sopra contrário. É Jesus colocando a sua fé à prova para ver se você vai confiar que se Ele está no controle ou não. Para ver se você vai crer que Ele vai prover ou não.
E é nessa hora que nós temos que confiar. É quando tudo parece estar dando errado que ele age. Ele está no barco contigo. Mas você vai confiar ou você vai entrar em desespero? Você é daqueles que confia só quando tudo está na normalidade? Ou você é daqueles que no temporal, no deserto, continua crendo, confessando sua fé em Jesus Cristo? Qual é seu nível de fé? Para finalizar no 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando despertaram ele do sono, ele só chegou, abriu a boca e disse para o mar: calma, quieta-te. Logo tudo voltou à normalidade. Fez-se grande bonança. O mar lhe obedeceu, os ventos lhe obedeceu, o temporal lhe obedeceu, e tudo acalmou-se, voltaram-se à normalidade como antes era. Veja, aquele que tem o controle de todas as coisas estava no barco com esses. E para provar a fé de quem estava no barco com ele, ele permitiu que o vento soprasse o contrário. Para provar a fé dos que estavam com ele. Se o vento está soprando o contrário na sua vida, acredite. É Jesus colocando a tua fé à prova. Então não reclame, que ele está te provando e te observando. Se você vai confiar que ele está no barco contigo, ou se você vai duvidar de si mesmo. Se você vai duvidar da fé que você próprio confessa ter em Jesus Cristo. Por isso eu finalizo, indagando mais uma vez seu coração. Qual é seu nível de fé para com o Todo-Poderoso? Já parou para pensar o que você está passando? Pode ser ele te provando de fato, porque ele está no barco contigo. E se ele está no barco, o vento está soprando o contrário, é sua fé que está sendo colocada à prova. Você vai confiar ou você vai duvidar que ele é contigo? Agora é você que tem que decidir se você vai confiar ou se você vai duvidar. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.